Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Emmanuel comenta na lição 97 do Caminho, Verdade e Vida, amas o bastante? Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado ao apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera, supondo-se que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação dos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, não reclama compromisso formal, pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador de Cristo se tiveres amor. Até emociona a gente, né? Emmanuel pega um texto do Evangelho que ainda está falando do martírio do Cristo, mas dessa vez está falando de após Pedro ter negado 3 vezes Cristo, com medo de morrer para salvar a sua própria vida. Se ele não negasse, ele ia morrer. Ele negou por 3 vezes, a tristeza toda vem porque Cristo havia predito isso. Falou, nada, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E depois, quando acontece o fenômeno da ressurreição, em que Cristo começa a reaparecer para os discípulos em espírito, ora se materializando, ora não, ora só aparecendo mesmo perispiritualmente, como tem a narrativa do Evangelho de João, né, que é o único evangelho que trata com mais detalhes, mais riqueza de detalhes sobre esse período. Primeira coisa que Jesus faz com Simão, pergunta para ele se ele ama por 3 vezes. Na terceira vez, quando ele responde, o galo canta de novo. E Pedro fica triste. Gente, quem poderia imaginar que o Emmanuel conseguiria dar essa interpretação para a gente? O que é que ele quis interpretar para a gente? Ele quis dizer para a gente, ó, Jesus somente perguntou se você ama. E aquela resposta foi suficiente. E ele termina a lição falando, ó, a bagagem intelectual, a sua dedicação, a cultura, tudo, se não tiver esse amor, aliás, é a mesma coisa que Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios também. Entre a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, o mais importante é o amor, é a caridade. Ponto. Mas o Emmanuel vem trazer isso de uma maneira, mostrar naquele momento, Jesus está perguntando para Pedro, porque com aquele amor ele se tornaria o grande apóstolo. Sobre ele estava sendo depositada a confiança das pedras angulares de todo o edifício que se chama cristianismo nos dias de hoje. É uma coisa assim para a gente parar para pensar com muito carinho, com muito detalhe. Porque Pedro dali, junto com Tiago, eles pegam um imóvel muito simples e começam a receber as pessoas. As pessoas, quando chegavam no imóvel dele, tinham os primeiros socorros com relação ao lado físico, com relação a uma alimentação, ao que beber, e tinham momentos de estudo do Evangelho, de divulgação da Boa Nova. Naquela época nem existia o Evangelho escrito ainda. Ainda estava sendo tudo que havia aprendido do Cristo. Na maioria das vezes por tradição oral. Né? A maioria dos discípulos nem saber escrever eles sabiam. Não eram aqueles intelectuais como eram Mateus, como eram Marcos, Lucas e João. Embora a gente saiba que Mateus e João eram discípulos diretos, tiveram contato com Cristo. Marcos e Lucas, Marcos era amigo de Pedro e Lucas amigo de Paulo. Lucas era um médico, e até o médico que escreveu o livro Atos dos Apóstolos. Mas a beleza da interpretação
de Emmanuel hoje vem perguntar assim, ó, o amor cura uma multidão de pecados. Foi o que Pedro falou no final de sua vida. João, quando já não tinha mais forças, já era um senhor bem idoso, ele apenas pronunciava essa palavra, ama, ama-o bastante. E a gente entende que quando a gente ama de verdade uma coisa, a gente se dedica àquela coisa. Você, quando ama de verdade, você perdoa 70 vezes 7, você se renova o tempo todo para poder estar se dedicando àquela coisa. E mais ainda, quando a gente ama de verdade, a gente acha tempo, a gente consegue disciplinar o nosso tempo para se dedicar àquilo que a gente se propõe a fazer. Por isso que a gente até conversando com algumas pessoas, falando com pessoas que estão tendo tendências depressivas, a gente fica procurando estimular para o que você ama de verdade. Você não quer música, poesia, alguma coisa na arte? Você quer se dedicar a uma tarefa social qualquer? Enfim, abraça a tarefa que você mais ama, que naquele momento você vai estar realmente levando prazer para dentro da sua alma. Isso é o que é o mais interessante. Até quando a gente vai incentivar os nossos filhos, adolescentes, quando estão fazendo testes vocacionais, estão se preparando para a profissão e no futuro, como é o meu caso agora nessa fase das minhas filhas, eu falo para elas assim, né? Escolham uma profissão que vocês amem de verdade e vocês não vão precisar trabalhar um dia sequer. O dia no trabalho vai ser um dia de lazer, vai ser um dia de prazer, e os grandes gênios da humanidade, eles começaram, a grande maioria deles, fazendo uma coisa que a maioria dos homens não gosta de fazer, ele fez sozinho, e ali foi se dedicando por amar muito o que fazia, acabaram deixando legado e maravilhoso para a história da humanidade. E é assim com tudo. Eu posso dizer aqui hoje, com muita alegria, que mais de 95% das coisas que eu faço hoje são coisas que eu amo fazer. E por conta disso, a vida fica leve, a vida fica tranquila, mesmo com alguns amigos falando, você é maluco, você não tem tempo para nada, você ocupa o teu tempo todo, é difícil achar um momento para... Mas eu estou ocupado com atividades, é música, é religião, é o trabalho profissional, é momentos de lazer com meus amigos, são momentos que me dão muito prazer. A minha profissão hoje me dá muito prazer. É muito legal a gente fazer isso. E com relação ao que se chama apostolado, a gente sabe com Paulo de Tarso que a árvore é uma só, que é o Cristo, mas são vários galhos. Aquele galho que você vai escolher tem que ser aquele que também você ama fazer. Por isso que na minha casa espírita eu falo para as pessoas, tem coisas que eu não sinto prazer, não gosto de fazer essa determinada atividade. Eu prefiro fazer aquela. E com o tempo, naturalmente, sem violência nenhuma, vai aparecer algumas atividades na casa espírita, que, na instituição religiosa de maneira geral, que pelo fato de você estar percebendo que é uma necessidade, que não tem uma pessoa para fazer, aí pode ser até que você abrace fazer, como já aconteceu comigo, e que depois, quando chegou gente para fazer aquela função, ótimo, opa, vamos passar o bastão, deixa aquela pessoa fazer, e ótimo, mas durante um tempo, enquanto é necessidade, você faz, mas nada substitui você fazer aquilo que você ama de verdade. Quando você ama de verdade, você constrói edifício, você sai do tijolinho. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na casa espírita, quando eu tive a oportunidade, né, de ser convidado para a diretoria e tal, eu quero trabalhar com a parte educacional. E me foi permitido fazer isso. E olha que isso já se vai quase 20 anos. Vai completar 20 anos. E muito feliz dentro daquilo que eu escolhi fazer até hoje. É a parte que eu gosto, essa parte de montar curso, de ver quais vão ser os assuntos, de chamar os instrutores, de conversar com os instrutores, de ver a interação dos alunos, de acompanhar agora online, é o que eu gosto de fazer. Então, essa mensagem aqui o Cristo só vai virar para a gente, me ama, ama meu trabalho, ama mim, ama tudo que eu represento. Então, segue-me, vamos comigo. E você vai trabalhar. Não quer que você esteja muito preparado intelectualmente, nada disso. Quer que você esteja motivado, e a motivação maior é o amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.